Após as explicações dadas sobre função do primeiro grau das equações da reta, nós vamos agora fazer as letras A e B da questão 2 da tarefa 2. Então, ela pedia o seguinte, pedia que a gente calculasse a equação geral e a equação reduzida da reta que passa nesses dois pontos. E sabemos nós da geometria que por dois pontos passam uma única reta. Então, desta vez, nós vamos de novo utilizar uma matriz. Cuidado, pessoal, ela é muito semelhante àquela outra. Aquela outra do alinhamento, a gente acabava botando aqui os 3 pontos, que eram 3 pontos para verificar se estavam alinhados. Nesta aqui, pessoal, na primeira linha, nas 3 colunas, que é uma matriz 3x3 também, nós vamos usar o x, o y e o número 1. Na segunda linha, o xa e ya corresponde às coordenadas do ponto A, ou do ponto 1, tá? E o xb, yb corresponde às coordenadas do ponto B, ou do ponto 2. Se vocês inverterem aqui, não tem problema nenhum também. Se houver colocar na segunda linha, acabar colocando o ponto B e na terceira linha acabar colocando o ponto A, não vai dar problema nenhum lá no final. Então vamos executar dessa maneira. Então, saindo daqui, vamos calcular o determinante aqui, 2 barrinhas. Então, como eu falei, a primeira linha é o x, o y e o 1. A segunda linha, xa, ya. 4, 2, completa a terceira coluna com 1. Terceira linha, 1 e menos 3. São as coordenadas desse outro ponto, 1 e menos 3. E aqui 1 também. Calcular determinante de matriz de terceira ordem, né? Pegamos as 2 primeiras colunas e repetimos. X, o 4, o 1. Y2 menos 3. Y2 e menos 3. Agora, pessoal, um pouco mais rápido. Vamos pegar a diagonal principal e as 2 diagonais paralelas a ela, desde que cada diagonal tenha 3 elementos. E vamos fazer a multiplicação dentro da diagonal e somar com a multiplicação dentro das outras diagonais. É mais fácil fazer do que explicar. Vamos lá. Vai ser x vezes 2 vezes 1, mais y vezes 1 vezes 1, y vezes 1 vezes 1, mais desculpem, 1 vezes 4 vezes menos 3. 1 vezes 4 vezes menos 3. Pelo procedimento da regra de Sarros, feito isso aqui, nós vamos subtrair. Esse menos vem lá da regra. Vamos subtrair lá do somatório dos produtos da diagonal secundária e suas 2 paralelas. Quem é a diagonal secundária? Aqui, ó. 3 elementos mais 2 paralelas que tem 3 elementos. Então, vamos executar isso aqui também. Rapidamente. 1 vezes 2 vezes 1, mais
Vou botar tudo dentro de um parênteses, pessoal, para saber que esse aqui é outro cálculo. Aqui é o menos, tá, pessoal? O menos. X vezes 1 vezes menos 3. X vezes 1 vezes menos 3. Pessoal, notem que eu falei o x primeiro e botei ele depois. Já falei para vocês que a ordem dos fatores não vai alterar aqui o nosso produto. Mais a última diagonal, y vezes 4 vezes 1. Y vezes 4 vezes 1. X vezes 2, 2x vezes 1, 2x. Pronto. Y vezes 1 vezes 1, y. 4 vezes 1, ou 1 vezes 4, são 4, vezes menos 3, mais com menos, sinal negativo, 4 vezes 3, 12. No caso, 12 negativo. Menos. Botar em vermelho para chamar atenção. Agora vou calcular tudo que está aqui dentro. Vamos lá, vou deixar ainda o parênteses. 1 vezes 2 vezes 1, 2. Aqui, pessoal, 1 vezes x, x, vezes menos 3, menos 3x. Por último aqui, o produto dessa última diagonal. Y vezes 4 vezes 1 dá 4y, no caso positivo. Tá bom. Isso depois a gente vê quanto que dá. Próximo passo é eliminar esses parênteses. O que acontece? Menos aqui, olha o menos. Então, para que eu possa retirar os parênteses, eu vou ter que trocar o sinal de tudo que está aqui dentro do parênteses. De tudo. Então, olhem como é que vai ficar. 2x mais y menos 12. Vai trocar o sinal. Era 2, fica menos 2. Era menos 3x, vai ficar mais 3x. Era mais 4y, vai ficar menos 4y. E depois eu vou ver quanto é que é isso aqui. Perfeito? Próximo passo, unir os semelhantes. O que é semelhante? Esse 2x é semelhante com um x. Onde tem x aqui? Eu tenho 2x com mais 3x, eu vou ficar com 5x. O y é semelhante com y. Eu tenho 1y menos 4y. Eu vou ficar com menos 3y. E, finalmente, o menos 12 com menos 2, eu vou ficar com menos 14. Pronto, pessoal. Não tem mais nada semelhante aqui. Não tem mais nada semelhante. Igual a zero. Eu estava deixando de colocar aqui. Igual a zero. Bom, terminou? Terminou. Essa forma é a forma da equação geral da reta, tá? Equação geral da reta. Então, primeira coisa que nos pedia era isso, mas ele pede mais uma coisa, que é a equação reduzida. Então, como é que nós vamos fazer? Como o quadro está preenchido aí, eu vou apagar. E a gente agora vai calcular a equação reduzida da reta. Então, esse procedimento sempre vai terminar com a equação geral da reta. Sempre. Da equação geral, que está aqui embaixo, eu vou deixar aqui embaixo, nós vamos para a reduzida.
Como é que se calcula essa reduzida? Essa reduzida, nós temos que isolar o y e sempre o y. Bom, nesse caso, nós temos aqui o y que acompanha o 3 e ainda está negativo. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar o y, o menos 3y, para esse lado daqui, ó. Ao trocar o membro, ao trocar de lado, aqui em relação ao sinal de igualdade, ele troca a operação. Se aquele está subtraindo, aqui ele vai somar. Ele vai chegar aqui com mais 3, que soma com 0, e vai ficar, no caso, 0 mais 3y. Vocês sabem que é 3y. Então, aqui, vai o 5x. Permanece onde está. O menos 3 foi lá para o outro lado. Já vamos chegar lá. O menos 14 permanece aqui. O menos 3y foi para lá, ficou 3y positivo. Bom, isolar significa ficar sozinho e positivo. Tá bom? Positivo ele já está, mas ainda falta tirar o 3 então. Então, esse 3 agora, em relação ao y, está multiplicando. Se ele for passar para o outro membro, a operação contrária da multiplicação é a divisão. Então, ele vai lá para o outro lado, deixando o y sozinho, mas ele vai dividindo. De tal maneira lá que nós temos 5x menos 14, tudo isso vai estar dividido pelo 3, igual a y. Bom, para uma questão final de visualização, esse 3, ele tanto divide o 5x, como divide o menos 14, nós vamos deixar, vamos separar aqui, vai ficar, ó, 5 terços de x, que é o nosso coeficiente angular, 5 terços, menos 14 terços, que é o nosso coeficiente linear, que é o b. Aqui vai ser o a, que é a tangente da reta, que dá a inclinação da reta, como vimos na explicação anterior. Menos 14 é o coeficiente linear, igual a y. Uma vez y estando isolado, eu considero então que esta é a equação reduzida da reta. Obrigado.